gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Vamos adorar o Senhor com palmas. Imerecida vida nós recebemos de graça. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, pela cruz, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Cantamos: impressionante é o seu amor, impressionante, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cantamos: pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Quero ser fiel nesse caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito.
deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim. Quero ser fiel, quero ser fiel nesse caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque é digno de adoração total, porque é santo. Deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim. Oh, 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 porque é digno de adoração total, santo. Quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim, porque é digno de adoração total, porque é santo. Deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim. Aplaude e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é digno. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que é bom demais estar aqui, é bom demais rever os irmãos. Semana passada, Priscila e eu estivemos fora na conferência e depois a ministrar lá em Setúbal. Então parece que já tem um ano que a gente não via as pessoas, é tão bom. Então olha para quem está do seu lado aí, que a gente não veio para cá sozinho não é? Então é tão bom, cumprimenta a pessoa que está aí e diz assim: olha, Deus abençoe a tua vida. É bom saber que tu estás aqui. Se não souberes o nome da pessoa, pergunta e diz assim: olha, Deus abençoe. Bom, Francis e Lina, obrigado, voltaram, Deus abençoe. Amém. Quem está conosco hoje aqui pela primeira, segunda ou até terceira vez? Levanta a mão assim. Quem está até a terceira vez, recebe mais um abraço aqui. E também mais um abraço.
Mais um abraço, Deus abençoe, bem-vinda. Ali atrás também, Deus abençoe mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente, Deus abençoe. É bom estar aqui e é bom estar com amigos, com irmãos tão queridos. Você pode sentar só um minuto, por favor? A Bíblia diz assim, Atos capítulo 2, a partir do versículo 40, diz assim a Bíblia. Atenção. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam tudo com cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós temos feito um resgate histórico, bíblico, que são os pequenos grupos que se reúnem nas casas. Entendemos que a grande celebração, que é esse momento que vivemos aqui, é incrível. É tão bom podermos louvar, é bom demais louvar ao Senhor, é bom demais recebermos uma palavra de direcionamento de Deus, mas é bom demais nós estarmos sentados, um com o outro, olho no olho, e podermos partilhar a vida. O cristianismo tem a ver com vida. E um dos pequenos grupos que vai começar agora na próxima terça-feira, eu quero convidar aqui à frente, nasce o PG 7. Amém? Então vem, por favor, vem cá. Michelle e Yara, vem cá também. Fernando, Natália e os filhotes, todos. Amém. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente quer agradecer a Deus porque essas famílias também puseram-se à disposição para que pudessem abrir nas suas casas mais um pequeno grupo. E esse pequeno grupo será em Braga. Olha, então, em Braga. Vocês moram em Braga, é? Eles moram em Braga, gente, olha. E assim, e vai ser muito bom esse momento. Temos mais famílias também para serem alcançadas naquela região. Então vamos orar por eles, para que Deus os abençoe. E que em breve, esse pequeno grupo que nasce hoje, já possa também ter mais pessoas integrando-se, trazendo pessoas que ainda não conhecem a Cristo, e que vocês possam ser discipuladores, que vocês possam ser multiplicadores da graça de Deus, como diz a palavra do Senhor, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É o Senhor quem faz a obra, mas nós nos colocamos à disposição. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por isso. Eu quero pedir ao Léo, que lidera também o PG 6, que é o PG anterior de vocês, ó, nasceu mês passado, e agora ele vai orar por vocês, e vamos pedir a Deus a bênção sobre todos os irmãos e aqueles que ainda vão chegar. Pode erguer as suas mãos em direção a eles enquanto o Léo faz essa oração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai, reunidos aqui, Senhor, em Teu nome. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, com esse PG, que o Senhor esteja capacitando cada vida, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo a Tua palavra, Senhor Deus, ali, Senhor, para alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que necessitam de Ti, Senhor Deus. Capacita, Pai, Teus servos
e faça-os crescer, Pai, em número, Senhor Deus, em qualidade também, Senhor. Abençoa, Pai, a vida deles, Pai. Cuida, Senhor Deus, nesse momento, Pai, que eles possam ser usados como instrumentos, Pai, em Tuas mãos ali em Braga, Senhor Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Vão. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Temos orado e nos alegrado com os que se alegram, chorado com os que choram. Nesta última semana, o pai da Bia, não é? Veio a falecer. O sepultamento foi na sexta-feira passada agora, próxima passada. Então, por isso também hoje eles não estão aqui, estão a dar o apoio à família. Então, vamos orar também por eles, para que o Senhor conforte os corações e que mesmo através desse momento de luto, de perda, que ali haja bênção e haja graça na vida deles também. Amém? Nesse momento vamos louvar ao Senhor, e enquanto louvamos, vamos ter uma oportunidade de dedicar ao Senhor também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é o momento de dedicação, porque nós acreditamos que o Senhor já tem nos dado aquilo que necessitamos, e a generosidade é algo que precisamos exercitar. Hoje nós já temos 6 crianças que estão adotadas num orfanato lá em Moçambique. Então, essas crianças são adotadas pelos pequenos grupos e também uma família que adota uma das crianças. Então, se você quiser adotar uma criança, ou se quiser o seu pequeno grupo adote uma criança, procurem-nos para que nós possamos orientar sobre isso. Nesse momento também nós temos o nosso café missionário. Metade desse valor nós temos enviado para um projeto na Venezuela, projeto de evangelização e de tradução. Na verdade, não é nem uma tradução da Bíblia ainda, não é? Eles estão ainda a terminar o alfabeto de uma determinada tribo indígena. E é interessante isso. E no último domingo desse mês, nós vamos também ouvir aqui uma missionária que é irmã do Nelson, né? Inclusive hoje eles não estão aqui porque estão na Serra da Estrela, mas ela vai ministrar para nós. Ela lidera uma escola de missões na Venezuela e há uma necessidade enorme naquele país, e nós sabemos disso. Nós temos irmãos nossos que vieram da Venezuela, que estão aqui e sabem, o coração bate forte nisso, e há realmente uma necessidade muito grande. Vamos orar por isso, porque quando nós contribuímos, nós investimos no trabalho aqui na Maia, mas também estamos a investir em Portugal e para o mundo. Então vamos ser fiéis, né? Nós falamos assim: quero ser fiel, né? E fiel é na vida, mas também fiel na missão que Deus nos deu. Amém? Então, se você puder fazer essa contribuição, faz isso no nome do Senhor Jesus com alegria. Amém. Das a vida, és amor, iluminas as trevas com a esperança. Tu restauras cada coração ferido. Grande é o Senhor.
respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor. És o meu respirar, eu darei meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. E toda a terra irá clamar, e toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. E toda a terra irá, e toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. És o meu respirar, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, darei meu louvor. És o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor. És o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor. És o meu respirar, eu darei meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, somente a ti. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Quero chamar então as crianças dos 3 aos 9 anos para virem aqui. Juntamente também a Matilde, a Débora e a Alice, que vai me ajudar hoje. Eles ficaram tão longe. Alice, vem cá, por favor. Ora pelo dia de hoje e aproveita e agradece pelas mães também. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, obrigada pela vida de todas as mães que estão aqui. Abençoa o tempo que as crianças vão ter agora e o tempo que os adultos vão ter também. Em nome de Jesus, amém.
esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão belo esse nome é, incomparável até. Oh, quão belo esse nome é, seu nome, Jesus. No princípio era o verbo, no princípio era o verbo, com Deus o Altíssimo. Sua glória é um mistério revelado em Jesus. Oh, quão belo esse nome é, oh, quão belo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão belo esse nome é, incomparável até. Oh, quão belo esse nome é, seu nome, Jesus. Oh, quão belo esse nome é, oh, quão belo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão belo esse nome é, incomparável até. Oh, quão belo esse nome é, seu nome, Jesus. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Quando os céus clamam, declaram a glória que em vitória se ergueu. Incomparável, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, o nome que é sobre todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, incomparável até. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Tão perfeito esse nome é, teu nome, Jesus. Quão belo esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Quão perfeito esse nome é, teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você pode sentar nesse momento. E quero convidar para que possamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 1.
Vamos meditar nesta manhã durante alguns minutos sobre o tema mãe, um exemplo de amor. Mas não quero falar apenas para as mães, mas a usar este exemplo do amor da mãe, o que a Bíblia fala sobre isso também, para as nossas vidas. Peço desculpas, de vez em quando vai agarrar aqui a boca, porque depois de velho fui pôr aparelho na boca, então toda hora agora fica, o lábio agarra e fica, os sargentos são sujos, né? Então fica esquisito. Então se por acaso tiver que parar para fazer isso, vocês não reparem, tá bem? 1 Samuel capítulo 1, e vamos ler os versículos de 26 a 28. É interessante observarmos aqui que no Novo Testamento nós temos as cartas, por isso que nós falamos primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, ok? Primeira a Timóteo, primeira carta a Timóteo. Então a gente fala primeira Timóteo, por quê? Obrigado, meu querido. Porque subentende-se carta ou epístola. No Antigo Testamento nós temos livros, por isso que nós falamos primeiro Samuel, primeiro Reis, segundo Crônicas, e não segunda Crônicas, primeira Samuel, porque é livro, ok? É importante a gente saber, porque a gente fala, mas está subentendido ali o livro ou a carta. Então vamos ler a palavra do nosso Deus, que está aqui registrada em 1 Samuel, capítulo 1, de versículos de 26 a 28. Diz assim então: E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei por todos os dias do meu viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado porque estamos aqui diante do testemunho de uma mãe, da Ana, mãe de Samuel. Obrigado, Deus, porque neste dia onde nós, em Portugal, estamos a relembrar e a honrar a vida das mães, nós queremos também aprender do Senhor sobre o Teu amor e queremos praticar isso na nossa vida, Pai. Que não sejamos meros conhecedores intelectuais da palavra de Deus, mas que possamos ser praticantes, ó Deus, em especial o amor ao Senhor e o amor às pessoas. Ajuda-nos, constrange-nos, transforma-nos, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Cá em Portugal, o país celebra o chamado Dia da Mãe, no primeiro domingo de maio. E aí eu quero fazer apenas alguns destaques aqui importantes, porque nós temos portugueses, nós temos portugueses de tradição evangélica, nós temos portugueses que não eram de tradição evangélica, nós temos imigrantes de alguns países diferentes, e por isso é importante termos isso aqui em mente. Isso por quê? Há uns 2 ou 3 anos atrás, o Dia do Pai também aqui é em datas diferentes de outros países, por exemplo, diferente do Brasil. E quando eu fui dar os parabéns a um dos pais, ele falou: não, o Dia do Pai é só em agosto. Eu falei: no Brasil. Mas nós estamos aonde? Em Portugal. Se estamos aqui, vestimos a camisola de onde? De onde nós estamos. Culturalmente precisamos abraçar Portugal. Então abraçamos o seu calendário, abraçamos os seus feriados, abraçamos aqui. Quantos, ao olhar da Leimar, dizem: nossa, saudade daquelas panelas de feriados do Egito, não é? Porque talvez cá não se tenham tantos feriados quanto se tinha lá no Brasil, não é? Mas pronto, vamos fazer aqui alguns apanhados. Primeira coisa é que
o Dia da Mãe era celebrado em Portugal antigamente no dia 8 de dezembro. Então, os irmãos portugueses me ajudem, se eu te falar alguma pataquada, me corrijam. Né? 8 de dezembro, por quê? Porque é ainda o dia celebrado da Imaculada Conceição de Maria, ok? Passou-se então para o primeiro domingo de maio, porque maio, a Igreja Romana celebra também o dia de Fátima, da Nossa Senhora, etc, etc. Então, juntaram esses calendários para maio. Por isso, grande parte das igrejas evangélicas de tradição protestante em Portugal passaram a celebrar o Dia das Mães no segundo domingo de maio e não no primeiro. Então, imagina, enquanto todo o país celebra no primeiro domingo, os evangélicos criaram uma tradição do segundo domingo, onde também foi criada uma prática onde os filhos levam ainda para as igrejas uma rosa vermelha para entregar à mãe que está viva e uma rosa branca para honrar a mãe se ela já faleceu. Isso é praticado nas igrejas evangélicas em geral em Portugal, ok? Da onde surgiu essa cena do segundo domingo? Pronto. Em 1908, nos Estados Unidos, Anne Jarvis, cadê minha professora de inglês? Pronunciar com isso para ele fica difícil, hein, filha? Anne Jarvis, quase, vai lá. Ou em bom português, Ana Jarvis, né? Mas pronto. Essa menina, querendo honrar a vida da sua mãe, porque na época houve o período da Guerra Civil Americana, e nesse período da Guerra Civil Americana, muitas mulheres, muitas mães ficaram sem os seus filhos, porque morreram, desconsoladas da vida, algumas passaram fome, famílias inteiras passaram fome, e a mãe da Ana Jarvis, ela então faz um movimento, social, para abraçar essas mães, para não deixar que ninguém passasse fome, para ajudar essas famílias, enfim, ela faz um movimento social muito grande. E aí, quando essa mulher morre, a Ana Jarvis, então, ela vai fazer um movimento tentando oficializar um dia de homenagem para as mães. Uma homenagem à sua mãe e que lutou para que isso fosse para todas as mães. E em 1914, por decreto lá do Congresso norte-americano, essa data passa a ser oficialmente no segundo domingo de maio. Até então, celebrava-se na primeira sexta-feira antes do segundo domingo de maio. Só para a gente ver como é que essas datas vão acontecendo. Pronto. Eu fui fazer uma pesquisa com relação à família da Ana Jarvis. E aí, olha que dado interessante. Ela teve 12 irmãos. 12 irmãos. Só 4 chegaram à idade adulta. Ou por doença, ou por causa da guerra, enfim. Só 4 viveram até a idade adulta. E apenas o irmão mais velho é que teve filhos. Apenas o irmão mais velho. Então, na década de 80, uma mulher chamada Elizabeth Zetland decidiu procurar os primos e que levou uma outra Elizabeth chamada Elizabeth Burr e deu a notícia surpreendente. Nem o meu pai, nem os meus tios celebravam mais o dia da mãe que a Ana Jarvis lutou e que o Congresso americano aprovou. Mas por quê? Porque o sentido principal da honra à mãe foi deturpado pelo comércio e só se pensava em vender coisas. Então a nossa família já não celebrava mais esse dia. Isso para mim foi algo também um pouco surpreendente. Bom, eu contei aqui algumas tradições. Tradições católicas portuguesas, evangélicas portuguesas, americana que influenciou outros países, inclusive Portugal. A grande questão é assim, precisamos primeiramente respeitar algumas histórias e culturas. Primeira coisa. Eu estou certo, está toda a gente errada. Calma lá. Então quem está a celebrar no segundo domingo está errado, quem está certo é quem celebra agora. Não, o certo é celebrar na sexta-feira, que antecede o segundo domingo, porque vamos respeitar a primeira coisa. Precisamos aprender a respeitar mesmo quando nós discordamos. Ok? Mesmo quando discordamos, respeito.
Isso é uma primeira coisa. A outra coisa é, gente, nós vamos honrar as mães quando? Primeiro domingo de maio, segundo domingo de maio, dia 8 de dezembro. Quais são os dias para honrar as mães? Todos os dias. Então, assim, o que eu quero fazer um apelo imediato nessa introdução ainda, né? É que não vamos criar, como dizia a minha avó, cavalos de batalha em cima de datas que nasceram com um propósito honroso e que talvez tenham sido deturpadas. Ontem, quando passava perto de uma florista, aquele movimento todo e tal, eu falei, Priscila, mas que essa gente está a comprar flor aqui? Amanhã é o dia da mãe. E essa é outra cena, porque falamos dia das mães, no plural, ou dia da mãe, no singular. É uma discussão, porque dia da mãe está a se referir a Maria e isso, tal. Gente, quantas mães você tem? Então, se falar que é o dia das mães, nós estamos a falar de todas as mães. Se estou a falar dia da mãe, eu estou a falar de quem? Da minha mãe. Se algumas pessoas entendem isso como sendo uma certa adoração a Maria, é uma situação dela com o coração dela. Quando pelo menos eu falo dia da mãe, eu estou a falar alguma coisa que comunica com 98% da população portuguesa, porque é o dia que é dito o dia da mãe em Portugal. Eu, particularmente, prefiro falar uma linguagem que as pessoas que não estão aqui no meio evangélico, vamos assim dizer, percebam, do que falar algo que as pessoas não percebam. Quando Jesus estava a conversar com pescadores, ele falava sobre o quê? Sobre peixe, sobre rede, sobre barco. Quando Jesus falava com construtores, ele falava sobre o quê? Construção, madeira no caso, né? Alguns vão dizer que Jesus, como carpinteiro, era muito mais um construtor de casas do que de móveis, porque as casas têm aquela estrutura em madeira. Então imagina, ele vai falar sobre aquilo. Se Jesus estava no templo a falar com os doutores da lei, ele falava sobre o quê? Sobre a Torá, sobre a lei. Então veja bem, precisamos comunicar o evangelho que não muda. Há um país e há um continente, há um mundo que está em constante mudança. Ora já foi numa data, ora já foi noutra, já chamou-se de uma coisa, já chamou-se de outra, e talvez até Jesus voltar ainda vai mudar muitas vezes. Mas precisamos comunicar que é algo essencial, e aqui vem um texto da palavra que eu gosto muito, que está em Isaías 49, versículo 15, que diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. O que Deus está a falar é que talvez no nosso pecado, no nosso afastamento de Deus, o amor que mais se aproxima ao amor de Deus seria o amor de uma mãe. E ele vai dizer, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu não me esquecerei de vocês. Por isso, o tema de hoje, quando nós falamos mãe, exemplo de amor, é porque talvez seja o amor mais parecido com esse coração do amor do pai. Claro que não se compara ainda. O amor de Deus é imensurável, é muito maior do que possamos imaginar. Mas eu me lembro daquela mulher, daquela mãe, quando ainda havia uma cena difícil e levaram a questão para Salomão. Lembra dessa cena onde as duas mulheres chegam a dizer: o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E Salomão diz assim: então ok, matem a criança, partam ao meio e dê metade para cada uma. O que a verdadeira mãe disse? Não, pode ficar. Um amor de renúncia, um amor de sacrifício. É nesse sentido que mais se assemelha ao amor de Deus. Pais, eu sou pai, não fiquemos zangados nem frustrados, porque eu sei que há muitos pais que têm amor como de mãe, né? No sentido dessa ligação, não é? Mas a gente sempre fala que mãe é mãe desde que engravida, pai só é pai depois que nasce. Alguns dizem isso, né? Eu não sei. Eu sei que eu curti bem a gravidez ali. Bom, vamos aprender aqui com Ana.
Essa mulher, que nós lemos a história aqui agora, estamos no primeiro livro de Samuel. Quem foi Samuel, gente? Qual foi a coisa mais importante que Samuel fez na vida? Ele serviu a Deus, mas ele fez uma coisa muito importante. Ungiu, primeiro ele unge quem? Saul, e depois ele unge Davi como rei de Israel. Então, ele encerra uma era antes da monarquia em Israel. Samuel faz uma transição muito importante e que precisamos entender a sua história. Então, a história vai começar aqui. A primeira coisa que nós aprendemos nessa oração no versículo 26, o versículo 26 diz assim: ah, meu Senhor, Ana estava a falar para quem? Qual era o nome do sacerdote lá? Eli. Estava a falar para Eli. E ela vai falar assim para Eli: ah, meu Senhor, com letra minúscula, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor, maiúsculo. A palavra maiúsculo, toda vez que no Antigo Testamento você tem Senhor, todo em maiúsculo, é tradução de Yahvé, o nome revelado de Deus. Toda vez que tem o nome só o S maiúsculo, é a tradução de Adonai, Senhor. Isso é interessante sabermos, porque nas Bíblias você pode ver que o último Senhor que eu li, provavelmente, em algumas traduções, não todas, né, está em maiúsculo. O que é que ela está a dizer aqui, gente? O que é que ela está a nos ensinar aqui? Ela está a nos ensinar aqui uma lição muito grande sobre oração. Talvez a primeira lição que essa mulher possa nos ensinar é oração. No início do capítulo, diz que Eucana, marido de Ana, vai adorar ao Senhor. Todos os anos ele ia adorar ao Senhor. Lembra disso? Eles tinham que uma vez por ano sacrificar ao Senhor. E quando ele vai ao templo para sacrificar ao Senhor, ele tinha duas esposas. Uma chamada Penina, que tinha muitos filhos dele, e uma chamada Ana, que não tinha filhos. Naquela cultura, naquela época, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Uma mulher desprezada, porque ela não tinha filhos. E para completar mais a situação, a Penina ainda ficava a picar com ela o tempo todo, a dizer: eu tenho filhos, você não tem, eu sou mais amada do que você não é amada. Imagina essa mulher ali a ouvir, era amargurada, coração amargurado, difícil viver com aquilo. Eucana faz uma das maiores declarações de amor, gente, que você pode ter. Homens, atenção aqui, né? Quando Eucana percebe Ana a chorar, ele vai dizer assim no versículo 8, no capítulo 1. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A atenção que eu estou a te dar, o cuidado que eu estou a te dar, mesmo tu não tendo filhos, eu quero honrar a tua vida. E ele honra a vida de Ana, mas Ana continuava amargurada. E diz a Bíblia que essa mulher então vai orar ao Senhor. Ela vai orar ao Senhor de uma forma muito forte, muito intensa, ao ponto de que ela já estava quase que num êxtase de oração. Diz a Bíblia que a boca mexia, os lábios mexiam, mas não saía som, porque ela estava mesmo conectada com Deus em oração, clamando ao Senhor. E o sacerdote, que deveria ter uma sensibilidade maior espiritual e até emocional, ele olha para aquela mulher que estava a clamar ao Senhor e chama essa mulher de quê? De bêbada. A essa hora da manhã, já com os copos, e aquela mulher: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou em oração. E ele então: então que o Senhor conceda aquilo que você pediu. E essa mulher vai embora. Diz a Bíblia que ela então vai se deitar com seu marido e vai conceber. Deus vai, diz a Bíblia, abrir a madre e ela vai engravidar. Ao engravidar, ela cuida do seu filho. Nos primeiros anos, Eucana vai sozinho para sacrificar, ela não vai.
Até que chega o momento do menino já ter uma idade e ela leva o menino para apresentar. E a Bíblia diz que essa mulher, então, ela vai declarar a sua oração e ela diz: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Talvez uma das coisas mais poderosas que essa mãe pode nos ensinar é que o amor nos leva a orar. Já tivesse experiência de oração? De pedir a Deus, de clamar ao Senhor, talvez por um livramento, por uma cura, talvez por algo que era impossível e Deus concedeu? Amém. Mas quantas pessoas também oraram e clamaram e Deus não concedeu? Há uma história que eu costumo lembrar de duas mulheres. Os dois maridos estavam juntos num carro e houve um acidente gravíssimo. E os dois ficaram nos cuidados intensivos durante 40 dias. Ao final dos 40 dias, a igreja a orar pelos dois, as famílias a orar pelos dois, a clamar a Deus. Ao final dos 40 dias, um faleceu e o outro se levantou para casa. Eu não compreendo. Nós oramos por ambos. Oramos pelos dois. Mas aprove ao Senhor um levar para si e o outro deixar. Entretanto, uma das viúvas, a mulher que estava com o marido vivo, vira para a que estava viúva e diz: a diferença foi que eu orei com fé. E aí eu pergunto uma coisa assim: alguma vez já aconteceu de você orar com fé, de clamar ao Senhor e Deus não conceder aquilo que estavas a pedir? E foi bom se alguém, espero que não, chegou e disse: eu orei com fé. Como a dizer: tu não oraste com fé. Há uma coisa muito grave que acontece, não, vamos fazer um milagre aqui, porque se o milagre acontecer, fui eu que impus a mão. Mas se o milagre não acontecer, é porque faltou fé da tua parte. Então assim, essa mulher, ela tem uma experiência de oração. A primeira coisa que nós aprendemos, gente: quem ama, ora, clama. Quantos aqui já clamaram pela vida de um filho? Quantos aqui já clamaram pela vida de um esposo, de um amigo que seja, de um irmão? A oração precisa ser algo poderoso na nossa vida, como foi a experiência na vida dessa mulher. E não significa, no caso dela, ela recebeu aquilo que pediu, sim. Mas pode ser que Deus diga, e são aquelas 3 famosas respostas da oração. Uma que toda a gente quer ouvir, quando Deus responde, sim. A outra que não é boa, mas é definitiva, é quando Deus diz não. E a pior de todas é quando Deus diz espera. Espera. Esperei com paciência no Senhor. Gente, esperar não é fácil. Esperar exige mais fé do que uma resposta negativa. Porque se é não, e vamos partir para outra. Agora, se é espere até quando? Espere até amanhã? Igual aquela criança, né? Já chegou, semana que vem é agora, né? Quando a criança ainda não tem a noção do tempo, só semana que vem. Então, semana que vem é agora? Não, e agora já é semana que vem? A gente às vezes fica assim com Deus. Senhor, então, já é semana que vem? Já chegou? E Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa de dar uma bênção e sabe a hora certa de dizer não. Então assim, a primeira coisa que nós podemos ver nessa história é que a oração, ela está ao alcance de todos nós. Foi a ferramenta poderosa que Deus deixou para nós. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar. E a oração de Jesus, a oração padrão, vamos assim, que Jesus deixou para os seus discípulos, porque eles disseram: ensina-nos a orar. Não foi para nós repetirmos sempre a mesma oração, mas a sua estrutura precisa ser obedecida.
Primeiramente, honrar a Deus, reconhecer que é dele que vem todas as coisas. Depois, agradece pelo que tu tens. Agradece pelo que tu tens. Às vezes a gente reclama, porque a gasolina está cara. Mas se a gente está reclamar que a gasolina está cara, é porque tem carro. Porque tem louça suja. Mas tem louça suja porque teve comida na mesa. E às vezes a gente reclama e não agradece. Então a oração é a ferramenta que Deus deixou para a gente ter ligação com Ele. O próprio Jesus nos ensinou isso. Então, quando olhamos a palavra de Deus, aprendemos que precisamos estar conectados através de uma oração sincera e quebrantada. O que essa mulher fez, gente? Ela não foi arrogante. Eu oro e Deus faz. Eu vejo muita gente hoje assim. Pessoas que estão famosas até na internet. Eu oro e Deus, vem aqui que eu vou orar e vai acontecer. Ora. Que conexão. Quer dizer que Deus agora virou meu servo, meu empregado. E inverteu. Meu pai sempre me disse uma coisa importante que eu nunca esqueço, que é: manda quem pode, meu filho. Obedece quem tem juízo. E mesmo depois de eu ter tirado os 4 cintos, eu procuro não perder o juízo ainda. Então, quando Deus diz, a melhor coisa que tem é nós obedecer. Ele manda, eu obedeço. Oração não é aquela coisa, eu vou insistir tanto, eu vou falar tanto, eu vou encher a caixa de e-mail de Deus, que Ele vai ter que me atender. Tem gente que acha que é assim. Mas a oração é aquilo que nos leva para perto de Deus. Imagina aqui, e essa é uma cena que eu gosto muito, imagina um holofote, tudo escuro, e um holofote forte aqui, e eu estou a orar daqui. E eu, Senhor, traz a luz para cá, Senhor, eu preciso, eu não estou a ver. Quando eu vou orando, a minha cabeça vai levantando e eu vou olhar para o outro lado, a luz está ali, e eu me desloco até Deus. A oração não é um processo do deslocamento de Deus até mim, mas é um processo de deslocamento de mim até Deus. Quando eu oro, eu chego perto de Deus. Aquela mulher se quebrantou diante do Senhor e por isso o Senhor a ouviu. Deus poderia ter dito: não, Ana, o teu marido tem razão, ele te basta e acabou, não precisa disso. Só que Deus tinha um plano com Samuel e por isso concedeu para que ela fosse a mãe desse menino. A segunda coisa que aprendemos nesse texto, versículo 27, é que podemos aprender com Ana uma coisa muito importante, que é o reconhecimento e a gratidão. Diz o texto bíblico: por este menino, imagino que ela estava com o menino ao lado, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Quantas pessoas, na verdade, vão buscar, como a gente costuma dizer, as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. Deus quer conosco restabelecer um relacionamento. Aquilo que foi quebrado lá no Éden, Deus quer restaurar hoje, através de Jesus isso é restaurado. Amém? Deus restaura. Agora, uma coisa que essa mulher faz, gente, é agradecer. É agradecer. Vivemos num mundo cada vez mais egoísta. Vivemos num mundo cada vez mais ingrato. E nós estamos agora a ir na contramão disso. Dizer muito obrigado não dói. São coisas simples. E mais uma vez eu falo, lá atrás, na minha avó, na minha mãe, quando eu era criancinha, ai de mim se alguém desse uma coisa, eu era assim, o que diz? Obrigado. Parece que dizer obrigado dói. Mas não era só quando era criança, não. A gente cresce e Deus abençoa e nós falamos assim, fui eu. Ora, se o Senhor não me desse vida, saúde, se o Senhor não me desse condições, se o Senhor não me desse o mínimo de inteligência, se o Senhor não me desse pessoas, amigos, irmãos, pessoas que caminhassem comigo, gente, quantas vezes nós já tivemos que depender de outras pessoas, que não estava mais na nossa mão. Coisa simples, alguém aqui já voou um avião? Alguém já voou? Então, quem já voou, já pôs a vida na mão de outra pessoa. A gente tem mais facilidade para pôr a vida na mão de um piloto de avião do que nas mãos de Deus.
Se Deus é o piloto da nossa vida, se Deus é aquele que cuida de todas as coisas, a Bíblia nos ensina com essa mulher que o amor nos leva também a agradecer, a reconhecer. Então assim, agradece a Deus, tenta fazer uma lista de gratidão. O PG3, se eu não me engano, não sei se os outros estão a fazer, o PG3 tem feito todos os encontros com gratidão e dobra o papelzinho e põe num coisa, que quando chegar lá em novembro, né, quando celebramos ali a ação de graças, eles vão tirar isso e vão relembrar. E eu sei que algumas famílias fazem isso. É muito bom nós podermos lembrar. Sabe por quê? Porque nós esquecemos. Nós esquecemos muito rápido. Nós oramos, clamamos, recebemos a bênção de Deus, ou Deus dá um livramento e depois nós fazemos o quê? Nos esquecemos. E é hora de nós nos lembrarmos. Sabe como lembrar? Escreve. Escreve na sua agenda, põe num cestinho. Escreve para poder não esquecer. Grava. Por que a Bíblia diz assim? Deuteronômio capítulo 6. Não é? Vai dizer o quê? Ensina o seu menino e tal, não sei o quê. Como? Ao deitar, ao levantar, escreve na testa, escreve no braço, escreve no batente da porta, para que não se esqueça. Porque nós nos esquecemos muito facilmente daquilo que Deus já fez. Então, reconhecer. Agradece a Deus pela tua vida, pela tua família, pela tua saúde, pelo teu emprego, pelos teus filhos, pelos problemas. Agradece a Deus, porque Deus tem te dado força, inteligência e te guardou até aqui. Tivemos esse apagão na segunda-feira passada, gente, próxima passada. E ao ir ao supermercado para comprar água, porque eu vivo num apartamento e a primeira coisa que acabou foi a água. Então, vamos comprar água. Quase que tivemos que chutar umas 2 senhoras lá para pegar uma... Não estou brincando. Mas toda a gente ali naquela cena, um desespero. E é claro que aquilo causou uma impressão muito forte. É claro que aquilo mexeu muito com o nosso coração. Porque logo os boatos surgem, logo as desinformações aparecem, logo nós começamos a ficar... Aquilo começa a palpitar e o que vai acontecer? E aí eu pergunto, qual é a segurança que nós temos? A segurança da gente estava no que o primeiro-ministro ia dizer ou não? A nossa segurança estava em quê? Em quem? Quem é a nossa segurança? Agora, daqui para frente, gente, a notícia que eu tenho, que a Bíblia diz, e haverá guerra, rumores de guerra, fome e levantar-se-ão pais contra filhos, filhos contra pais. E esses serão os últimos tempos. Nós já estamos a viver os últimos tempos. Aliás, já estamos a viver os últimos tempos desde que Jesus foi aos céus. O jaio ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ainda não está consumado. Ou seja, estamos nesse momento. Outro dia a Priscila falava assim, eu pensava que a volta de Jesus seria na geração seguinte, mas eu acho que vai ser na nossa ainda. Eu falei, louvado seja Deus. Volta logo, Senhor Jesus, porque assim, gente, nós temos que viver intensamente, com alegria nessa vida, sim, mas será muito melhor quando Jesus voltar. Nós cremos nisso. A outra questão da Ana, dedicação, algo que está também a faltar, diz a Bíblia, versículo 28, pelo que também ao Senhor eu entreguei todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido. Gente, essa mulher, quando pede Samuel, ela não pede um filho para ela. Ela fala, Senhor, dá-me um filho que eu vou entregá-lo ao Senhor. E ela agora está a ir entregar o seu filho para o Senhor. Para pensar nisso. A gente fala que Abraão é o pai da fé, e realmente o homem é bênção de Deus. Foi a ele que foi feito promessas. Mas essa mulher demonstrou uma fé e uma gratidão e um reconhecimento, e nesse momento um passo de dedicação. A Ana não está a ofertar a Deus algo sem valor. A gente vive uma geração onde as pessoas estão a ofertar para Deus o que sobra. Deus não quer o resto do seu tempo. Deus não quer o favor que você pode fazer, porque não pode. Deus não quer a sobra do seu dinheiro, esmolas.
Todo ouro e toda prata é de Deus. Deus não vive de esmolas. Deus não quer o resto do tempo, ou reservamos um tempo para estarmos intencionalmente e entendemos que orai sem cessar, regozijai-vos sempre. Onde? Estamos a trabalhar, estamos a adorar ao Senhor, estamos a viver intensamente, estamos a estudar, estamos a adorar ao Senhor, estamos em casa, em família, estamos a adorar ao Senhor. Porque a adoração, gente, não é só a música. A música, Davi, Gedutum e toda aquela turma vai inserir como expressão de adoração. Mas a música é uma forma de adorar ao Senhor. Agora, a nossa vida pode adorar ao Senhor todos os dias. Então adoremos ao Senhor, dediquemos ao Senhor o tempo que nós temos, o compromisso que nós temos. Essa mulher dedicou ao Senhor o que ela de mais precioso tinha. Ela ofertou a Deus o seu único filho. Para pensar nisso. E aquele menino vai crescer agora a servir Eli, o sacerdote, e os seus filhos, Hofni e Finéias. Com o passar do tempo, a história vai dizer que Hofni e Finéias se perderam no caminho e fizeram coisas abomináveis. Dentre elas, até manter relações sexuais com mulheres dentro da tenda do concerto ao pé da arca do tesouro eles fizeram. E Samuel vai ouvir o chamado de Deus, está sensível. E Samuel vai ser considerado o último profeta dessa geração, fazendo essa grande transição. O que essa mulher ofertou a Deus, Deus transformou em algo incrível. Deus tem dado coisas para a nossa vida. Deus tem dado inteligência para você. Amém? Amém? Deus tem dado beleza para você. Amém. Deus tem dado relacionamentos para você. Deus tem dado emprego. Deus tem dado condições. E faz a tua lista. O que Deus tem dado? Agora, diante disso tudo, da saúde, do trabalho, da inteligência, de tudo isso, da nossa articulação, da nossa influência, o que nós temos dado a Deus? O que nós temos ofertado ao Senhor? E mais uma vez, não estou a falar só, gente, aqui de dinheiro, não é isso, ofertar, né? A gente liga logo uma coisa a outra. Estou a falar de vida. Vida, exato. Exato. E é isso. E Deus olha o nosso coração. Deus olha o coração. Deus sabe. Deus sabe se uma lágrima é sincera ou se é forçada. Ele sabe se na hora da oração eu estou a entonar a voz para que a voz fique mais poderosa e mexa com o emocional das pessoas. Ou Ele sabe se eu estou realmente a orar, como Ana, derramando os meus corações. Nem palavra saía da boca dessa mulher. Então, é inútil dedicar ao Senhor algo que não nos valha nada. Não estamos aqui a falar de outra coisa senão da vida. E por último, o que podemos aprender com essa mulher, gente? Adoração. Diz a Bíblia que termina o versículo 28 a dizer: e ali adorou ao Senhor. Adoração. A vida de Ana, mãe de Samuel, é uma vida de adoração. A adoração verdadeira é assim, ela começa a orar, ela depende de Deus. A adoração começa com oração, foi como ela começou. Depois ela reconhece, quebranta-se e diz: é pelo Senhor, não é por mim, é pela capacidade do Senhor, não é pela minha. Depois, terceiro, ela dedica confiança em Deus, porque Ele há de cuidar dela. E o que a Bíblia declara que mais pode exemplificar o amor de Deus é o amor de uma mãe. O Senhor tem cuidado de nós. O capítulo 2, eu não vou ler todo o capítulo, mas não tem como não lermos o cântico de Ana. Após esse momento, Ana vai entoar um cântico. Lembra do cântico de Maria, conhecido como Magnificat? O cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, são cânticos no Novo Testamento, mas tem um cântico de Ana,
E olha só o que diz a palavra de Deus. Então Ana orou ao Senhor e disse, tenta fazer essa oração com essa mulher. O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e nenhuma rocha há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés são os santos, guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O julgamento o Senhor trará para as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Essa mulher, gente, o cântico de Ana, cântico de Ana, fala sobre fé. Ela consegue trazer elementos que nós encontramos no livro de Jó. Essa mulher consegue olhar para o futuro e perceber que esse ungido seria o próprio Messias, o Filho de Deus. Quando nós vivemos uma vida com amor, vamos tentar lembrar aqui algumas palavras. Quais são elas? Oração, pode repetir comigo? Oração, essa mulher orou. Depois ela fez o quê? Ela reconheceu, ela agradeceu, gratidão. Então, oração, gratidão. Depois ela fez o quê? Antes da adoração, dedicação. Ela dedicou o que era mais caro para ela ao Senhor. E então, a adoração. Se nós conseguimos sair daqui com essas 4 palavrinhas: oração, me ajudem aí, oração, gratidão, dedicação e adoração. São as 4 palavras que essa mulher nos ensina. Mãe, exemplo de amor. Você pode fechar os seus olhos? Pai, ó meu Deus, obrigado, Pai, porque a experiência dessa mulher, meu Deus, muda a sua vida, muda a vida do seu esposo, muda a vida da sua família, muda a vida do sacerdote, muda a vida do seu povo. E Samuel, ó Deus, vai ser agora um grande líder. Nós não sabemos, ó Deus, o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, mas queremos estar, ó Deus, como essa mulher, em oração, conectados com o Senhor, ó Pai, com gratidão no coração, num mundo tão ingrato. Também queremos oferecer ao Senhor a nossa vida, aquilo de que de mais precioso temos. Tudo que somos, tudo que temos, consagramos ao Senhor. E então, ó Deus, queremos viver uma vida de adoração. Não apenas com lábios vazios, com cânticos vazios, com falácias, mas de verdade, Pai, com profundidade. Obrigado, meu Deus, porque hoje, quando nós honramos em especial as mães, nós queremos nos lembrar que esse amor da mãe é o que mais se aproxima do amor do Senhor. E queremos viver esse amor, ó Pai. Queremos viver essa dimensão de amor. Nós oramos assim, agradecidos, ó Pai,
no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, poderosamente, e que essa seja uma semana muito abençoada. Nós vamos ter a participação das crianças que prepararam uma canção para as mães e vamos encerrar a celebração a orar por todas as mães aqui. Mas eu quero chamar a Priscila rapidamente aqui para ela só dar aqui alguns lembretes importantes. Como comunidade, como família, nós temos alguns compromissos, temos algumas coisas boas que estamos a viver. E a Priscila vai nos lembrar um pouquinho aqui. Espero que não seja preciso, né? Espero que alguém lembre de algumas coisas, mas tenho certeza que os irmãos vão lembrar. Primeiro, Save the Date. 28 de junho, pode fazer um teste? Vai ser o quê? 28 de junho? Boa! Dia 28 de junho, gente, os batismos acontecem lá na Praia da Mamoa. É um momento muito legal para a igreja inteira. Os batizandos, né, se batizam pela manhã cedo e passamos o resto do dia lá na praia. É uma praia fluvial, é muito bom. Então, mesmo quem, né, nunca foi, tem a oportunidade de ir agora. É um momento muito gostoso. A primeira vez que eu fui, eu já amei e não perco. É muito bom. Segunda coisa, na EBD, agora no final do mês, no último domingo do mês, nós vamos fazer os testes dos dons, né? Nós estamos estudando em um longo período os dons e agora no último domingo do mês nós vamos fazer o teste dos dons. Então também salve essa data, não deixe de vir. É importante para a igreja, né? A gente saber o nosso dom, aprimorar e poder trabalhar e servir nisso. Amanhã, futebol, né? Fazer a piadinha de sempre. Mesmo quem não joga, gente, vai lá que é muito legal. Mesmo até quem não gosta de futebol, os homens vão lá participar da resenha. É legal, os meninos homens depois se reúnem, conversam, é muito bom. Dia 9 também, alguém lembra o que teremos agora, sexta-feira? Também importante? Boa, Márcio! O Márcio lembrou. Dia 9, sexta-feira, não esqueçam. Vamos ter o local de homens, com o tema O Homem de Deus no seu trabalho. Qual o horário? 21 horas. Então, também não percam. Vai ser muito bom o momento dos homens estarem juntos e poderem aí compartilhar um pouco da palavra. PGs durante a semana, terça e quarta. Todos os PGs são maravilhosos, vocês são muito bem-vindos. E domingo agora, né? Então agora... o 7 vai ser na terça, então quem é de Braga ou quem é um pouquinho mais para lá e preferir, o 7 também vai ser na terça. E agora nós temos 7 grupos, gente. Que alegria, né? Daqui a pouco nem cabe mais aqui. A letrinha vai ficar assim, pequenininha. Glória a Deus. Quem quiser, terça-feira... Quarta-feira, um ótimo dia para um dia de PG também, não sei porquê, mas... E domingo, viu? Não deixem de ir. E também nós temos os aniversariantes da semana. Momento mais... Alguém falou eu? Ouvi, hein? Aniversariante da semana. Bruno, venha! Dia 7 temos o Bruno. Dia 7 temos a Duda. Vem, Duda! Guilherme e Carol não estão aí, aniversário de casamento. Dona Maria também, venha! Vamos celebrar, cantar parabéns. Emanuel e Pri também, aniversário de casamento, dia 9. Vem, Pri, vem, Emanuel, vamos cantar. Cadê os músicos, gente? Animação! Vamos cantar. Vem, Dudinha, aqui em cima, Dudinha. Gente, sobe. Vem cá, Dona Maria, vamos subir, irmã. Precisa, gente, é um dia especial. Vamos aí. Vem cá, Dudinha. Vamos celebrar? Gente, mais alguém até o sábado que vem? Aniversário de casamento? Não? Então vamos cantar. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para todos os aniversariantes, uma salva de paz. Maria. Boa. Será que
Som. É meu. Fica aí, isso. Boa. Som. Aí eu... Oi. Eu não sei se tá ligado. Tá ligado? Não. Tá ali, ó. Tá. Tá aí, ó. Não quero. Dá pro Gabriel pra gente vídeo com Arthur, dá pro Gabriel. Ei. Mas como eu vou cantar? Vamos passar. Beleza. Rafael? Eu tenho um microfone só pra mim. Quem é que me ama de montão? Me dá beijo, proteção. Quem é que cuida bem de mim e me ama do jeito que eu sou? Me ama de montão, me dá beijo, proteção. Quem é que cuida bem de mim e me ama do jeito que eu sou? Minha mãe é genial, quer o meu bem e não. Quando estou doente, sinto dor, dá-me um remédio, o amor. Quem é que me ama de montão? Me dá beijo, proteção. Quem é que cuida bem de mim e me ama do jeito que eu sou? A minha mãe é genial, quer o meu bem e não o mal. Quando estou doente e sinto dor, dá-me um remédio, o amor. Quem é que me ama de montão? Me dá beijo, proteção. Quem é que cuida bem de mim e me ama do jeito que eu sou? Agradeço a Deus, pois criou. Mais aplausos, mais. Parabéns. Agora eu quero convidar. Espera aí que as crianças vão receber a prenda aqui. Peraí. Agora eu quero convidar, primeiramente, as mamães que os filhos estão aqui à frente. Venham cá. Todas as mamães que estão aqui, os filhos estão aqui à frente. Primeiramente. Mãe. Mãe. Hey. Mamãe. Epa. Toma. Aí, esse. Pronto. Podem ficar aqui na frente, mamães. Agora é assim, vocês que estão com os filhinhos, eu queria que vocês ficassem aqui no degrau de baixo. Vem cá, vem cá. Eu queria agora pedir a todas as mamães que viessem agora aqui para ficar aqui nessa parte de trás. Todas as mamães. Vamos. As mamães do coração também. Então, mamães biológicas e mamães do coração. Claro. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aí. Pronto. Deixa eu pedir um favor aqui agora, ó.
quem está aqui no meio, eu vou pedir uma gentileza. André, vai lá para a pontinha, por favor, se puder para cá, porque ela vai fazer a foto ali, para não ficar a cabeça de vocês na frente. Nada pessoal, Michel. Obrigado. Então, ó, peraí, as mamães aqui, vamos distrair as mamães. Mamães, olhem para cá. Peraí, que está faltando, tá alguma coisa aí. Aqui, ó, meu lado direito, chega mais para frente, que está um buraco. Isso, aí, acho que sim. Joyce, vai lá. Joyce, vai lá, minha filha. Quer um banquinho, filha? Já tá, né? Eu sei, mas é tão bom delas ficarem quietinhas assim. Fiquem aí. Vamos todos nós agora ficarmos em pé. E vamos agradecer a Deus pela vida de todas as mamães. E que Deus abençoe a vida de vocês. Aquelas que têm os seus filhos pequenos, que Deus dê sabedoria a vocês na educação dos seus filhos. Lembra do binômio? Qual é o binômio? Amor e disciplina. Amor sem disciplina, disciplina sem amor, amor e disciplina, é o que Deus nos ensina. As mamães que já têm os seus filhos adultos, quem já tem seus filhos adultos aí, olha. Então que Deus dê a vocês bênção no coração, tranquilidade, porque a gente sabe que não estão mais na nossa mão, né? Aliás, nunca estiveram, mas a gente tem a sensação. E aqueles, já é mãe 2 vezes, já são avós. Aí, olha só o sorrisão, né? A Fernanda logo... Então, assim, que Deus abençoe muito, sobremaneira, a vida de vocês. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus sobre a vida delas. Então, podemos erguer as nossas mãos em direção às mães. Meu irmão Jorge, aqui, pode fazer essa oração, por favor? Vem cá. Pode ser daí também, mas... Vamos erguer então as nossas mãos em direção às nossas mães e vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida delas. Bendito Deus, nosso Pai, obrigado por este momento, Pai. Obrigado, Pai, pela comparação que nós vemos da Ana, aquela mãe que se dedicou e pediu a Deus um filho. Ó bendito Deus, que nós possamos ver o exemplo das mães. Da mesma forma, Deus criou-nos de uma forma que enviou o seu Filho para nos salvar, Pai. Ó Pai, obrigado pela mãe, obrigado pelas mães que Tu nos dás, Pai, obrigado pelos filhos, e que nós que Te conhecemos, Pai, possamos partilhar ao mundo o Deus que Tu és. Ó bem Deus, neste momento abençoa todas as mães que neste momento estão presentes e as que estão ausentes, e aquelas que sofrem, se com elas e abençoa-as, Pai. Obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado por tudo que é feito em Teu nome. Tudo isto pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, meu Deus, amém. Amém.